Irmãos, vamos ficar em pé outra vez? Nesse momento nós vamos formar grupozinhos de 3, no máximo 5 pessoas, e vamos orar pelo Brasil. Tá? Você vai orar. Se você não tiver nada para falar com Deus, você fala, salva o Brasil. Tá? Essa oração. Em nome de Jesus. Vamos reunindo aí 3, no máximo 5 pessoas. Todos devem orar, viu, gente? Todos, ainda que seja uma frase. Abençoa essa nação, em nome de Jesus.
Os grupos que terminaram já podem ir sentando enquanto os outros estão completando. E você pode orar aí assentado em línguas também, agora, até que todos terminem. Amém. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós estamos começando a ter mais
a identidade mesmo, né, assim, manifestada na vida da igreja, na vida individual de cada um de nós, naquilo que nós representamos na terra como filhos de Deus aqui. Nós temos que operar e não ficar assistindo. A igreja do Senhor tem que caminhar, avançar. Existe um tempo que está se cumprindo, que nós sabemos que é esse tempo da graça, e quando se cumprir esse tempo, nós vamos sair daqui. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que rejeitar as trevas, impedir o avanço daquilo que Satanás está trazendo com tanta intensidade sobre a terra, através do espírito do anticristo, até que o número se complete. Nós não vamos sair fugidos da terra, nem correndo no arrebatamento, não. Nós vamos sair daqui com o nosso serviço realizado. Então, presta atenção nisso, irmão. Às vezes a gente acha-se um pouco incômodo ficar adorando ao Senhor aqui 1 hora, levantando as mãos, cantando louvores, cantando salmos. Às vezes a gente acha difícil, penoso, ficar orando, falando com Deus. Independente do motivo que seja. Simplesmente orando ao Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que aí realmente estamos funcionando. Nós estamos realmente colaborando, como o apóstolo Pedro fala, que nós podemos apressar o dia do Senhor. Apressar o dia do Senhor é o avanço da obra dele na terra, até que o número seja completo. E aí então o Senhor tenha diante do seu trono, quando ele nos tirar daqui, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Tem muita coisa para fazer, não tem? Mas essas coisas são feitas a partir do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Onde nós temos acesso, e não só na presença de Deus, entrando lá, adorando, já com as portas abertas do santuário de Deus, pela fé nós já podemos estar com Cristo Jesus lá. Nós podemos fazer isso espontaneamente, qualquer hora, em qualquer lugar. Mas nós também temos a responsabilidade de fortalecer a ação no mundo espiritual que diz respeito aos interesses da terra, no caso a igreja, para que a vontade e o reino de Deus se derrame sobre o nosso planeta. Esta é uma ação sua, essa é uma ação minha. Eu tenho que ter expressão, e vocês já ouviram aqui, nós já falamos. Cada oração conta. Tem uma medida, e nós já percebemos pelos sinais ao nosso derredor que está se aproximando o dia, bem rapidamente. Mas não pense, o pastor ora, a irmã lá que do sapatinho de fogo ora, aquele irmão ali tem um dom da intercessão, e vai empurrando. E vivendo a sua vidinha aqui, como se isso não lhe dissesse respeito. É assim que o diabo faz. Ele faz você ser um assistente. E ele faz de tudo para que você não seja ativo. Por que você é um alvo nesse sentido? Por que o inimigo te cerca? Por que o mundo luta, ou melhor, nós lutamos contra o mundo, nadamos contra a correnteza? Porque ele é o príncipe deste mundo. Não por direito. Não por direito. Por isso é que nós, embora, entre aspas, mais frágeis, entre aspas, ele não tem condição de nos destruir, mas ele pode frustrar a sua caminhada. Ele pode te roubar a sua fé. Ele tem ainda espaço de ação enquanto você não sobe para a glória. Então, querido irmão, eu quero falar para você que isso que talvez possa parecer um pouco cansativo, de orar, adorar. Não, isso é uma ação dinâmica que é esperada de você, e você já tem o Espírito de Deus para que essas coisas fluam, e você de todo o coração adore ao Senhor, porque somente é o Senhor teu Deus, e a Ele, qual que é o culto que nós damos para Ele? Qual? Irmãos, eu tenho insistido, vou continuar até Jesus me arrebatar. Ele começa falando com o povo de Israel da seguinte forma: não adorarás outros deuses. Não, adoração é só a Deus. E eu vou aproveitar e vou dizer para você que Jesus é Deus. Porque Ele foi adorado.
Ele não podia receber adoração se ele não fosse Deus, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. E você está vendo como as canções, nesses nossos dias agora, estão caminhando para aquele livro que era tão desconhecido da Bíblia, que era o tal do Apocalipse. Já estamos cantando as canções do Apocalipse, estamos vendo a realidade que está ali com muito mais clareza. Isso tudo é obra do Espírito, isso tudo é ação de Deus. A igreja está chegando o momento de sair da terra, e tem alguns, eu não sei se são irmãos, mas provavelmente sejam também. Eles já marcaram o arrebatamento da igreja para o dia 23 e 24 de setembro, esse mês. A festa das trombetas. Aí está na internet, é isso. Quem já viu isso aí? Alguns só. Tá. Dia 23 e 24, eles creem que a igreja será arrebatada da terra. Eu não creio não, porque eu acho que ainda tem alguns sinais para acontecerem. Mas eu torço para estar errado. Eu torço para estar errado. Tomara que seja mesmo, dia 23 ou 24, festa das trombetas, para a gente sair daqui e ir embora para a presença do Senhor. E então, tudo fica para trás. E então, já não haverá mais choro, não haverá mais lamentação, morte, nada disso. Nós vamos estar junto com esse pessoal todo aqui. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. A razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem, diante do trono, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmão, nós temos que ter esse momento, esse dia, dentro do nosso coração, essa expectativa, essa que é a esperança da glória. Que coisa maravilhosa, estaremos para sempre com o Senhor. Está terminando a história da igreja sobre a terra. E a situação é uma situação tensa, porque o espírito do anticristo está rompendo com muita força sobre as nações. E nós sabemos que vai chegar o imperador mundial. Ele está chegando aí, está chegando aí. Mas, irmãos, ele não pode se manifestar em poder aqui sobre a terra enquanto a gente não for embora daqui. Enquanto nós não formos embora daqui. Então é hora, igreja, de orar, é hora de buscar a vontade do Senhor, é hora de ministrar a outras nações, a outras pessoas que não conhecem essa mensagem, para que todos tenham a oportunidade de optar se sim ou não, eu creio ou não creio, eu aceito ou não aceito. Todos têm a liberdade, nós não podemos forçar as pessoas a entrarem no caminho. Elas têm que fazer essa opção por elas próprias, mas nós temos a obrigação de colocar diante delas, através do nosso testemunho e da nossa palavra, bem claro, o plano da salvação. Responsabilidade sua e minha. Então não seja um cristão inoperante, um cristão plateia, um cristão que não coloca nenhuma palavra, uma expressão no cálice das intercessões em favor da terra e daqueles que nela estão ainda perecendo por falta de justiça, paz e da presença manifestada e liberada do Espírito de Deus. Porque o reino de Deus que vai se manifestar e que já está presente em nós é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu gostaria que viesse aqui à frente agora um advogado. E qual que vai ser a sua missão aqui? Você vai orar ao Senhor pelo judiciário brasileiro. Não é só o Supremo, nem o TSE, não. É o judiciário brasileiro. Já venham ali. Glória a Jesus. Eu gostaria que viesse aqui à frente também um educador, na área da educação.
Você trabalha nessa área? Você funciona aí? Não é possível que não tenha ninguém aqui. Ah, o Marcos. Marquinhos, glória a Jesus. Pode vir, pode. Você vai dizer amém ali junto. Glória a Jesus. E eu quero ainda um reformado aqui do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Nós temos um ali. Vem cá, irmão. Para orar pelas Forças Armadas. Amém. E eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos com a nossa justiça toda desarrumada. Acabou o Estado de Direito no Brasil. Vamos orar e vamos buscar justiça. A outra coisa que nós temos que lembrar, irmãos, que no Brasil nós somos hoje um dos países mais atrasados do mundo na educação. Você sabia disso? Não sei se é o último, penúltimo, mas está por ali, por ali. E diante das nações que nos cercam, nós então, até ouvimos aqui no sábado, ministração para os pais, o irmão Ailton mostrando que o QI do brasileiro está abaixo da média de QI normal. Assim, abaixo. E nós temos na área da educação no Brasil, um dos maiores receitas. É onde entra mais dinheiro, eu acho que de todos os ministérios ou da educação. Me parece, eu não tenho segurança nisso não. Mas é muito dinheiro. Em relação a países que na educação estão muito na nossa frente, nós investimos financeiramente, ou deveríamos estar fazendo isso, não sei para onde é que o dinheiro está indo, nós deveríamos estar num outro lugar. Por isso eu acho que é muito importante, meus irmãos. Eu peguei só esses 3 pontos aqui, mas tem vários. Você, como intercessor, fala para o Senhor, meu Deus, essa situação não está correta. Faz a verdade se pronunciar no meio de tudo isso que está acontecendo, para a gente ver, e não somente nós, mas para que todos vejam. E as nossas Forças Armadas, irmãos, elas estão totalmente desconsideradas, ou já fizeram estatística disso, né? Desmoralizada. Nós tínhamos um general em Brasília que facilitou e promoveu a prisão de tantas pessoas, que inclusive temos irmãos lá ainda presos até hoje. Eu acho isso uma coisa de arrepiar. Mas tudo fica passando assim por cima. Ah, é assim mesmo. Não, está certo, não. Não, irmãos, eu não me importo de estar errado, mas eu quero justiça. Você quer justiça? Você quer justiça nesse país? Então ore por isso. Coloque a sua oração nisso, para que a verdade propague, aumente, as portas sejam abertas. Vou repetir, por 2 ou 3 anos atrás eu já falava isso aqui com os irmãos. Nós vamos entrar num momento aqui nesse país, onde a igreja, de qualquer forma, ela vai continuar crescendo, cada dia mais sendo visitada pelo Espírito de Deus e fortalecida para essa última hora. Então não tem jeito de segurar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, tem um detalhe, né? As portas do inferno não podem prevalecer. Mas, à medida que nós vamos deslocando como povo de Deus, nós podemos ter um ambiente de paz. Ou temos um ambiente de oposição e dificuldade. Foi por isso que Deus mandou o povo de Israel orar lá na Babilônia. Ora aí para vocês ficarem bem aí. E abençoa aí, porque vocês não vão voltar agora. Por isso que Paulo fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que vivamos dias... O quê? Dias... tranquilos. Sua oração conta. Amém? Então vamos junto com os irmãos, fiquem em pé também. Eu vou começar aqui com o Henrique. Amém. Amém, Senhor. Que missão difícil para nós, orar pela justiça do nosso país, que na verdade espelha a Tua palavra.
A tua palavra não mente, não faz curva, é clara. O nosso poder judiciário hoje é realmente o trapo de imundícia. O que tem na tua palavra, essa é a realidade do nosso poder judiciário. Mas essa não é a justiça que nós queremos sobre o nosso país, Senhor. Nós invocamos nesse momento a justiça que vem do alto, a justiça que pertence ao Senhor, a justiça que pode ser implantada nesse país através de nós, a justiça dos pacificadores. Levanta, Senhor, pacificadores do nosso poder judiciário, homens convertidos, tenham o coração diante do Senhor, que dobrem o joelho e reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador, como o único Deus, o Deus da nossa nação. Levanta, Senhor, no nosso poder judiciário, em todos os órgãos, os tribunais, homens tementes a Ti, Senhor. E aí sim, que proclamem a Tua justiça no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te clamar, ó Deus. Sabemos que a Tua palavra diz que muito pode por sua eficaz a oração do justo. Nós estamos aqui como igreja, Senhor. Meu Deus, a igreja ora, Senhor. A igreja, ó Deus, controla, Senhor amado, os céus, traz o céu sobre a terra. Nós queremos que o céu venha sobre a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, na área de educação, Senhor. Deus, totalmente, ó Deus, sem governo, Senhor. Totalmente com, ó Deus, contaminado de ideologias, ó Deus. Ó Deus de gênero, ó Deus de partidária, ó Deus, em nome de Jesus. A gente vê, ó Deus, pessoas que confrontaram, que filmaram até aulas de professores com ideologia, sendo expulsos de universidade, sendo presos, ó Deus. Senhor, que ponto nós chegamos? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. As pessoas de bem nessa nação estão sendo silenciadas. Deus, nós como igreja, nós nos levantamos na força do Senhor. Ó Deus, e clamamos ao Senhor, ruge sobre a nossa nação. Ruge, levanta sobre a nossa nação, Senhor. Dá um basta, Senhor. Meu Deus, retroceda essas forças das trevas que têm avançado. Retroceda, Senhor. Ó Deus, nas universidades, nas escolas públicas, particulares, ó Deus, instituições federais, estaduais, particulares, municipais, Senhor, em nome de Jesus, traz um arrependimento, traz um conserto, Senhor amado, traz um quebrantamento, levanta as pessoas de bem, que são a maioria, Senhor, levanta as pessoas de bem, Deus, para se posicionarem, Senhor amado, na força do Senhor, na coragem, na intrepidez, na ousadia, Senhor. Conserta, Senhor amado, a educação desse país. Faz o impossível, Senhor. Faz o impossível. Oh, recaixa, rabalassuriande caramanás. Deus, vem o céu sobre a terra brasileira, Senhor. Nós te clamamos em teu precioso nome, Jesus, e te agradecemos. Amém, Jesus. Peço em nome de Jesus, em nosso nome, que todo o amor esteja presente no coração dos professores, dos alunos, que todos os professores sejam iluminados em seu conhecimento, amor e ternura, para que passe a palavra do Senhor para os seus alunos, para as famílias, que assim contamine o amor de Jesus, espalhe o amor de Jesus a toda a nossa sociedade. Consciente, por favor, peço em nome de Deus, Jesus, que dê consciência, sabedoria aos professores e aos alunos para que esse amor se expanda cada vez mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui como igreja, orando pela nossa nação. E a Tua palavra fala, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões espirituais. E também que a nossa confiança não deve ser sobre carros e cavalos, Senhor, mas sobre o Senhor. Pai, que o poder espiritual dos altos comandos, do almirantado, da Marinha do Exército Aeronáutica, que o poder espiritual desses homens seja maior que o poder militar das forças que eles representam. Senhor, começa desde agora a conduzir ao último posto das carreiras aqueles que irão compor os altos comandos e o almirantado, homens tementes ao Senhor, homens que tenham o caráter de Cristo em suas vidas, que ao invés de se dobrarem diante de ofertas
né, ou de convite de políticos ou de juízes, de magistrados, na verdade que aconteça o contrário, que esses políticos e magistrados que venham ferir a nossa nação já olhem com temor para esses homens que representam o Senhor aqui na terra. Eu sei que falta muito, Senhor, mas afasta os covardes, afasta aqueles vacilantes. Nós precisamos de homens e mulheres nas Forças Armadas que temam ao Senhor e que realmente nós seremos não apenas armados com pólvoras, com canhões ou com torpedos, ou com blindados, ou com aeronaves, mas estejamos armados com o Teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor, eu creio que é assim que tanto a justiça, né, quanto a educação, quanto as Forças Armadas, quanto todos os demais setores da nação poderão efetivamente, junto com a Tua igreja, Senhor, transformar esse país e blindá-lo contra os ataques do inimigo. Amém. Pode se sentar. Obrigado, irmãos, por representar a igreja aqui reunida com essas orações. Irmãos, nós não passamos aqui nem 10 minutos nos grupos quando estávamos orando. Nós gastamos uns 6 minutos, mais ou menos, todos aqui orando. E agora também. Nós, no máximo 15 minutos, eu imagino, que nós operamos conjuntamente, unânimes, em um só objetivo. Agora, isso é um desafio para nós, tornar esse ministério unânime na intercessão. Unânime na intercessão. Nós temos que ter uma expressão maior, já que estamos juntos, né? Esse grupo, essa parte da Igreja do Senhor Jesus aqui, com a mesma liderança, e tem entendido e passado para os irmãos esta necessidade, porque, na verdade, nós somos salvos para proclamar as maravilhas, né? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode falar, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, não tenho tempo para isso, não. É melhor você fazer uma reflexão. É melhor você fazer uma reflexão. Porque o seu tempo aqui é muito pequeno, o outro não vai acabar mais, não. Se você não está preparado para o outro, o seu tempo aqui foi em vão. Irmãos, eu já falei isso e vou repetir. As dificuldades e lutas que temos, sejam elas em quaisquer níveis que sejam, 90%, 80% é devido à oposição espiritual que existe à sua vida e à minha vida, porque nós somos focos de luz na terra. Uai, você está se vendo muito... Você está se dando muita importância. Não, isso é a Bíblia que fala. Que nós somos como luzeiros no meio de um mundo escuro. Como já foi falado na ceia, não é mérito seu não, é a graça de Deus que te trouxe para essa posição. Agora funciona, irmão, funciona. Não seja um consumidor de mensagens, de estudos, não faz isso não. Busque o Senhor de todo o seu coração. Peça para que, através da sua vida, ele tenha uma expressão completa. É só para isso que você está aqui. Por isso que Jesus falou para Maria, para Marta. Você anda preocupada com muitas coisas, mas Maria, a quietinha aqui, escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Então, irmãos, existe uma só coisa, como Jesus falou. Uma só coisa realmente importa. E a vida de Deus, que está presente em nós pelo seu Espírito, ela vai fazer manifestar, através da sua vida, aquilo que o Senhor preparou para que você realmente, no seu espaço onde Ele te colocou, funcione. Eu tenho insistido, falado isso com o Senhor, eu não quero nada da minha vida, a não ser que aquilo que o Senhor pensou, imaginou a meu respeito para que eu cumprisse ou fosse, eu tenha uma expressão também completa nessas coisas. Por que você vai se realizar em outras coisas que não tem sentido para Deus?
ou que você vai gostar muito agora, né, vai te abençoar, não está errado não, mas isso são coisas passageiras. É a sua profissão, as coisas que você está envolvidas aqui hoje, a sua própria família. Nós temos uma família maior, bem maior. Aquilo que é nascido de Deus, você tem que amar. Amar. Assim como você também é nascido dele, tudo que dele é nascido faz parte de você, faz parte de nós. E agora você me acompanha. Nós vamos concluir essa palavra rapidamente, só para reforçar no seu coração alguma coisa que nós estamos já prestes a ver o seu cumprimento. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. O ano passado nós enfatizamos, e eu vou voltar mais um pouquinho nesse mesmo texto. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Vou ler do 10, verso 10 até o verso 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que ocorre é que esse fato, ele acontece de ser expulso o acusador dos irmãos, porque eles venceram, por causa do sangue do Senhor Jesus já foi derramado, a palavra do testemunho que deram a respeito dele, e não amaram a própria vida, porque aí vem a história dos mártires, né? Literalmente. E todos nós somos mártires, no sentido de que nós somos seguidores de Jesus. Jesus falou que nós seríamos testemunhas dele. Testemunhas aí no sentido de mártires mesmo. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O radical aí dessa palavra é mártir. Isso significa que se for necessário pagar com a vida, nós pagamos. Quantos irmãos hoje e no passado deram suas vidas pelo simples fato de não aceitar outro que não seja o Senhor Jesus como a manifestação exata da pessoa de Deus na terra, que trouxe a salvação de Deus para nós, aqueles que cremos, e rejeitaram qualquer outro pensamento diferente desse. Eles foram até as últimas consequências e estão indo, e você e eu também iremos, em nome de Jesus, se necessário for. Amém? Esse amém foi fraquinho. Quero um amém mais forte aí. Se você... Amém! Amém! Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra, debaixo da terra, em todo lugar. Ninguém vai mudar isso. Então, queridos irmãos, nós vencemos, mas quem luta são os anjos. Houve peleja no céu, verso 7... E os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Alguns pensam que isso já aconteceu lá para trás. Não, não aconteceu ainda não. Não aconteceu ainda não. É só você ler o restante aí desse texto, você vai perceber. Mas vai acontecer, está no processo. Jesus já falou lá atrás... E o inimigo será expulso, Satanás será expulso. Ele já está condenado, mas ele ainda está presente. Vai chegar o momento que ele será expulso. Ele será expulso por quê? Daqui um pouquinho eu vou morrer ali na cruz e vou arrancar da mão dele a autoridade que ele tem sobre os homens. E todos aqueles que virem o Filho e nele crer, terão a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá. E ele vem para pisar no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem justiça chegando aí, gente. Justiça pesada. Está chegando aí. Agora você venha comigo no verso 12. Está escrito assim: por causa disto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Festejai, ó céus. Vocês que habitam nos céus. Capítulo 13. Nós vamos voltar aqui nesse versículo. Mas vem aqui para o capítulo 13.
Versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber o quê? Os que habitam os céus. E na sequência do verso 12 do capítulo 12 está escrito o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, tem uma troca aí de posições. Satanás cairá para a terra. Então onde é que ele está? Sim, está no segundo céu. É ali que ele domina. Ele domina sobre as nações com seus príncipes, os tais principados, com seus poderes e os poderes e tem mais potestades. Ele está dominando a partir das regiões celestiais. Capítulo 2 de Efésios fala que ele é o príncipe dos ares. Ele está muito bem lá, porque de lá ele governa tudo. Mas na hora que essa luta acontecer e ele ser expulso de lá, ele vai bater aqui na terra, e ai da terra. Porque pouco tempo lhe resta. Na verdade, 7 anos, ou então 42 meses, ou 3 anos e meio, metade desses 7 anos. Isso aí é discutível na interpretação nossa aqui, do Apocalipse. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele vai descer das regiões espirituais, que no caso é o segundo céu, com a sua turma toda. Por isso que quando você lê o Apocalipse, você fica assustado com as pragas que estão chegando. É o segundo céu sendo derramado em cima da terra. Parece então que o mal conquistou tudo e alcançou tudo o que queria. Não, pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar. E esses dias, cremos pela palavra profética, que não estão distantes do momento em que nós estamos vivendo, não. Então eu queria que você entendesse isso. Aqueles que habitam nos céus é a igreja de Jesus. Você leu no capítulo 7, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Capítulo 19 agora, você vê essa turma. Pula para o capítulo 19. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de águas, de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, branco e puro. Quem são estes? Isso mesmo. Habitando nos céus. Enquanto na terra haverá esse período final com a ira de Deus sendo derramada, voltando com Jesus para o seu reino ser estabelecido definitivamente sobre a terra. Essa é a nossa história. Daqui para frente as coisas vão ser bem mais claras. Aquilo que antes era discutível, em termos de profecia, vai começar a ficar mais desnuviado, sem névoa. Você vai começar a ver com mais nitidez. E cada dia que passa, eu percebo isso na igreja de uma forma geral. Não todos. Uns estão indo junto com a multidão, igual aquele povo que saiu do Egito, Tinha o povo de Israel, mas tinha outros lá que não eram também, que foram juntos. Estão no vácuo. Mas a verdade é essa, irmãos. Tem um plano, tem um propósito, e nós somos aqueles que temos que manifestar, representamos já o reino de Deus sobre a terra, a vontade do Senhor através de nós, nos nossos dias, na expectativa, então, de fechar esse número, seremos tirados da terra, Satanás vai sair dos ares, vai vir para a terra, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? É isso que eu queria que você guardasse do seu coração. Não desanime não, irmão. Outra coisa, quando você estiver orando, se você quer participar dos 90 dias de oração, vai ter um jejum de uma semana aí especial também para a comunidade, entre essas igrejas todas que estão envolvidas. São 3 no Espírito Santo, 3 aqui em Minas Gerais, 3 em São Paulo e 3 no Rio. Nós estamos juntos nesses 90 dias de intercessão. Você fala, mas uma hora é muito difícil para eu orar, eu não dou conta de orar. Eu também não dou, eu não dou conta de ficar falando uma hora seguida. Tá? mesmo falando, eu não dou conta. Eu sei que tem gente aqui que dá, vai ter muito mais que isso. Mas
Pega a palavra de Deus, separa esse momento, se você quer participar. Leia a palavra, ore ao Senhor, espera dele alguma direção em relação ao que você deve estar falando e apresentando. E você vai ver que esses momentos passam sem muita dificuldade. Estou querendo ajudar os irmãos, porque é muito importante que nós tenhamos o maior número de pessoas integradas neste esforço de intercessão e de ação espiritual em favor daquilo para o qual nós fomos chamados. Amém. Coloque sua cabeça aí que eu vou fazer uma oração. Meu Jesus, eu quero te agradecer pela bênção do Senhor sobre nós, naquelas coisas que dizem respeito às nossas necessidades diárias, Senhor Deus, as nossas famílias, tudo, o Senhor tem nos suprido. E quando tem dificuldade, Senhor Deus, o Senhor abre portas, o Senhor nunca deixa a gente trancados dentro de uma impossibilidade, porque para o Senhor tudo é possível. E nós somos os que andamos pela fé. Isso viabiliza, Senhor Deus, o socorro do Senhor na nossa necessidade, no nosso momento. Mas, ó Deus, eu estou orando neste momento, que o Senhor derrame, como a Tua palavra fala, o espírito de súplica e intercessão sobre esse ministério. Súplica, Senhor, intercessão, para que, diante do Senhor, o cálice transborde mais rapidamente, a ação dos céus se faça presente aonde nós estamos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.